Bom dia! Bom dia, pessoal. Vocês estão prontos para ver e ouvir essa lindeza toda? Acho que não. Opa, tá escorregadio aí, chuchuzinho. Eu tava aqui regando as minhas plantinhas, cuidando da minha vida, como todo mundo tá fazendo, né? Não novidade nenhuma. E aí eu tava olhando as redes sociais e vi uma moça falando da indignação dela sobre algumas pessoas que ela segue. Aí falando de espiritualidade, né? Que as pessoas estão se contradizendo muito, que falavam uma coisa, agora falam outra, que tinham um posicionamento, agora tem outro, enfim. Eu tô segurando a câmera, tá, gente? Então, tá tudo bem. Aí, ela falou do Divaldo, falou de outros caras que tinham um posicionamento e agora tem outro, que, enfim. Aí eu comecei a refletir, porque assim, todo mundo, querendo ou não, acaba influenciando, sendo influenciado, né? O que não deveria. A gente tem que olhar para as pessoas e ouvir as pessoas, mas para ser pontos de reflexão pra gente, não pontos sabe? Eu quero ser igual aquela pessoa, nossa, aquela pessoa, meu Deus, aquela pessoa. Nesse mundo que a gente vive, que é de dualidade, a gente tem uma necessidade dessa esfera que nós estamos, de ter mitos, sabe? Não tô falando de política, eu guardo esse mito para outra hora. Mas a gente sempre quer ter, sabe? Minha mãe é minha ídola, meu pai é meu ídolo. A gente sempre quer procurar um ponto de referência, né? Pra se basear. Nossa, aquele autor pra mim é o melhor. Nossa, ele é o melhor. Nossa, aquele pastor é o melhor. Nossa, aquele evangelista é o melhor. Nossa, aquele espiritualista é o melhor. A gente sempre quer buscar ponto de... Aquele decorador é o melhor. Aquele psicólogo é o melhor. Aquele... Né? Então a gente busca sempre a referência externa para nos guiar, para nos dizer se a gente está no caminho certo ou não. Mas graças a Deus, essa nova geração dos meus filhos, enfim, já tá vindo assim, ó, é eu por eu mesma, sabe? Eu fico muito, muito, muito feliz, porque quem é que tem o leme da minha vida? Eu. Não é o fulaninho, aquele que vendeu milhões de exemplares, não é tal pessoa, não é tal. Quem tem o leme da minha vida sou eu. É eu que sei aquilo que faz sentido para mim, é o meu espírito. Agora, olha só, nós estamos vivendo num mundo de dualidades. Então, nós estamos o tempo todo, constantemente. É claro que quando a gente está buscando uma evolução, um autoconhecimento e tudo mais, essa questão do dual vai ficando cada vez menor, né? Mas mesmo assim, nós estamos vivendo num mundo de dualidades e a gente vive dentro das normas desse mundo dual, né? A norma ética, a norma de caráter e tudo mais. Então, querendo ou não, é muito forte isso ainda, né? E aí tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá triste, tem dia que você tá saudando a mãe natureza, em conexão com a natureza. E tem dia que você, filho, tá cagando pra isso. Tem dia que você quer ficar na cama comendo pipoca, engordando, comendo carne, sangrando. Tem dia que você tá afim de... Todos os dias nós temos uma... porque a gente vive dentro disso, né? E para se conhecer a gente precisa entender e não crucificar essa dualidade. E aí entra naquilo que eu... E aí é uma reflexão que eu tiro pra mim, né? Não li livro nenhum, se tem algum livro, beleza. Mas pra mim, quando eu começo, e eu já vivi muito isso, várias pessoas, sabe, colocava, nossa, aquela pessoa maravilhosa, nossa, aquela pessoa, ó. Mas você acaba perdendo a sua identidade, porque você tá se mirando através do outro. Você não se olha, você se olha através do outro, sabe? É como se não existisse você, só existisse o outro. Isso não é legal, assim. Pra mim, isso não é bom pra mim.
Quando eu começo a responder como se fosse para o outro, isso é péssimo, porque eu não estou seguindo a minha essência, eu não estou seguindo quem eu sou, eu não estou sendo a Vilma. E eu não estou sendo boa para mim. Eu fui chamada aqui para ser eu, não foi para ser o fulaninho de tal. Se eu fosse chamada para ser o fulaninho de tal, seria ele, não seria eu, sabe? Isso para mim é tão óbvio. Talvez por isso, durante a minha vidinha e a minha curta trajetória até neste momento, mas muito intensa, as coisas nunca foram fáceis, assim, no sentido de ser entendida. Mas talvez em algum momento da minha vida eu quis ser entendida. Mas muito pouco tempo da minha vida eu quis ser entendida. Porque o ser entendido nesse mundo de dualidade é muito difícil, né? Eu penso muito, e eu já falei aqui, né? Quando o Gasparetto ele fala das pessoas, nossa, ontem você pensava assim, hoje você pensa diferente. Sim, eu penso diferente e tá tudo bem eu mudar de ideia agora. Tá tudo bem eu querer usar só amarelo, sendo que ontem eu não gostava. Qual o problema, sabe? Qual o problema de eu estar mudando? Eu mudo o tempo todo. E assumir essa mudança, e assumir que eu tô aqui nessa construção, ela é extremamente saudável. Porque tira aquele peso que a gente se coloca e que o outro tenta colocar, e na maioria das vezes consegue, de que você tem que ser daquela forma. Vilma, você se formou em psicologia, querida. Você tem que ser psicóloga. Querida, você é decoradora, você tem que seguir aquele molde. Decorador, querida, anda bem vestido. Decorador tem que usar maquiagem. Olha, minha querida, você tem que ter uma postura de mãe. E você tem que ter uma postura de mulher. Ai, gente, olha, é sério. É sério. Eu não gosto desses padrões, não, sabe? Então, assim, a gente tem que refletir muito sobre aquilo que realmente é meu e aquilo que é do outro. E aquilo que é meu, eu me permito sim mudar, me permito pensar diferente o tempo todo. Não é que eu vou ser bipolar, tá? E aí eu não tô falando das doenças, não, que são psíquicas, né? Como a bipolaridade, como o transtorno de personalidade. Eu não tô falando nada disso, porque isso aí é doença, né? Eu tô falando de que a gente, nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa sim tá se olhando, se revendo, se reavaliando, se olhar quantas vezes for necessário, ter essa verdade com a gente de que hoje eu não estou bem, amanhã eu posso estar um pouco melhor e tudo mais. Eu vou tirar minha bebeluda do sol, porque a minha bebeluda já tá de cama do sol, Tutu, ela. Olha, gente, a minha bebeludinha, fofulha. Oh. Oi, ó, tira a pedra da boca. Chuchu. Isso mesmo, nada de cacá com a boca. Meu Deus, esse é o menininho das pedras. Ele ama pedras. Tomara que ele encontre pedras preciosas. Na verdade, ele já é. Fofulho de mãe. Então, assim, gente, a minha reflexão hoje é sobre a gente se permitir. E quando eu começo a olhar o outro como referência, eu acabo entrando em julgamento, porque se aquela pessoa mudar, e ela vai mudar, porque a gente vive num mundo de dualidades, eu vou entrar em julgamento. Nossa, aquela pessoa era assim, por que ela tá assim? Nossa, aquela pessoa tinha um carro desse, agora ela tá com um negocinho. Nossa, será que ela faliu? Sabe, gente? O mundo, ele tá numa transformação tão incrível, tão intensa, tão profunda, que a gente se prender nos padrões, se prender naquilo que a sociedade quer, a gente está restringindo um momento tão incrível de autoconhecimento. Não faz isso não, pelo amor de Jesus. Aí se fizer também, problema é seu. Eu tô nem aí, porque eu quero é eu. Eu comigo mesma, né? Mas, como é ponto de reflexão, o que me impede de olhar para as possibilidades e ver que tá tudo bem se ele pensa dessa forma, se ele vive daquela forma, sabe? O quanto é importante para mim realmente. Oi, Juana, tudo bom? Tô aqui fazendo algumas reflexões sobre as pessoas que mudam e as pessoas que acham que o outro era referência para ele e de repente o outro a frustrou, sabe? Pessoas que, eu fiquei frustrado com aquela pessoa porque ela era daquele jeito e agora ela mudou. As pessoas mudam, todo mundo muda, né?
Ah, que bom que você tá bem. Cuidado, tá molhado aí, chuchuzinho. Tem alguma coisa na boca? Deixa eu só ver. Não, não, não. 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 Ah, gratidão. Na verdade, é só pra gente refletir mesmo, né? Tirar a gente da nossa zona de conforto. Fazer a gente refletir que a forma como o outro vive não diz respeito a mim. As escolhas dele, se ele pensava de um jeito, agora pensa de outro. Isso vai mudar em que a minha vida? As minhas buscas estão pautadas naquilo que o outro pensa e naquilo que o outro faz. Então a minha vida está sendo rasa demais, porque eu estou dependendo do outro. Qual é o significado da vida para mim se eu estou dependendo daquilo que o outro pensa e faz, né? E não interessa se é pastor, se é evangelista, se é o caralho a quatro. O importante é que eu tenha em mim a consciência de que eu me pertenço. E todas as experiências que eu tenho na vida, elas são exclusivamente minhas e para o meu crescimento, sabe? Até aquelas experiências que parecem ser mais negativas, elas estão a meu favor. Depende de como eu vou fazer, de como eu vou trabalhar essas experiências, né? E às vezes, mesmo sem a gente perceber, a gente está trabalhando a nosso favor, porque a gente veio para isso, para trabalhar a nosso favor, né? Nós somos, acho que o maior legado nosso somos nós mesmos, né? E eu vi uma reflexão esses dias que eu fiquei assim muito, nossa, eu fiquei encantada. Que a autora disse assim, se eu morresse agora, qual falta seria para o mundo dessa luz que está se apagando aqui, nessa encarnação, sabe? Então, ou seja, o que eu contribuí, será que realmente vai fazer diferença se eu desencarnar agora? Por exemplo, se eu pegasse coronavírus e desencarnasse agora, quão falta eu faria? E será que a gente realmente está sendo contribuição? E o que impede a gente de ser contribuição na vida das pessoas? E não é ser aquela pessoa que doa tudo, que só faz, aquela pessoa só faz o bem. Eu não acredito em altruísmo, para ser bem sincera. Eu não acredito, nunca acreditei. Talvez amanhã eu mude, né? Como eu estou falando aqui, nada é estático neste mundo. Nós vivemos num mundo de dualidades. Mas altruísmo para mim, dentro dessa concepção que falam aqui, eu não acredito. E vivencio isso muito. Então, assim, quando a gente ajuda o outro, a gente sempre quer um bem maior, principalmente o nosso. Então, não existe altruísmo, porque a gente sempre quer uma troca. Mas é uma troca, na verdade. É que as pessoas acham que a troca, que o dar esperando algo do universo, é como se você estivesse fazendo um cambalacho, né? Quisesse fazer uma negociação. Mas é uma troca justa. Para você receber, você tem que dar. Entende? Então, o altruísmo, ele realmente, para mim, não existe. Então, a reflexão que eu quero deixar hoje é que é o mais importante do que olhar para os outros, as pessoas que trazem reflexões, que escrevem livros, que fazem lives, que fazem um monte de coisa, é olhar para o que elas estão dizendo e falar, o meu espírito aceita isso? Quantas vezes de pessoas extremamente conhecidas, que escreveram livros e livros, eu li e falei, o meu espírito não aceita isso. Eu não aceito isso para mim. Eu acho que meu filho acabou de quebrar uma xícara. Mas assim, o quanto... Isso faz dodói, B. Faz dodói, filho. E lá se foi uma xícara de café. Não. Faz dodói. Não pega. Então, assim, quantas vezes eu li coisas, ouvi coisas que naquele momento o meu espírito não aceitava. E eu não fico olhando para a vida se aquela pessoa tá dando de 4, tá dando de 10, tá dando para 10. O problema é da pessoa, não é meu. Mas se ela estiver traindo o marido, ela não é exemplo para mim. Tá, e daí se ela estiver com outras pessoas? A vida é dela, ela faz o que ela quiser, aquilo que ela acredita que é bom para ela. Agora, eu vou ficar julgando a pessoa porque ela não tá vivendo como eu queria que ela vivesse? Fê, isso é uma mentalidade muito rasa para mim, muito rasa. E a minha vida? Os outros cuidam da mesma forma que eu cuido, né?
e me julgam da mesma forma que eu julgo eles. Qual é o peso que eu quero levar? Qual é a medida que eu quero ser medida? É a mesma que eu estou medindo. Essa é uma lei, né? A vida só me dá aquilo que eu dou. Então, se eu só dou julgamento, se eu fico medindo as pessoas o tempo inteiro, e olha, gente, eu tô falando, não é porque eu não faço isso, não, eu faço também. Eu julgo as pessoas, infelizmente, eu não tô falando isso como mérito, não. É uma pessoa que está precisando evoluir, que está buscando a sua evolução. E eu tô fazendo esse vídeo para eu refletir sobre as minhas ações também. O quanto, às vezes, a gente não vive a nossa vida e fica julgando aquilo que o outro está fazendo dentro da busca dele. É uma perca de tempo evolutiva, vamos dizer assim, que a gente tem e faz. Então essa é a minha reflexão para vocês e para mim principalmente, tá bom? Agora eu vou tirar as caquinhas antes que o meu filho curioso queira pegar os restinhos e corte a mãozinha, tá bom? Bom domingo para nós. Beijo!